Ele foi o 21º homem que nele se cumpriu, nele estabeleceu-se a promessa. O terceiro tópico, ele diz: fazei discípulos em todas as nações. Em todas as nações. Veja meu grifo, eu estou ressaltando todas as nações, em todas as nações, porque o texto da sua Bíblia, que está adulterado, diz de todas as nações. Fazer discípulos de todas as nações. No entanto, nação não é discípulo. Discípulo é um indivíduo. Discípulo é uma pessoa, um homem, uma mulher. Esses são discípulos. Mas nações. Então, portanto, a preposição foi plenamente, totalmente, descaradamente adulterada. Dando ênfase, evidentemente, o tradutor deu ênfase a uma linha tendenciosa, interesseira, para dizer que as nações se salvam. As nações não se salvam. A salvação não veio para o mundo. Veio para o mundo sim, se você quiser, porque é individual. Assim como em Adão nós pecamos, e você, a sua individualidade, pode obter a salvação através de sua decisão, você pode tornar discípulo. Não é? Que diz, ele diz: batizai-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o batizai-os, né, que implica o texto do capítulo 28, 19 e 20 de Mateus: quem crer e for batizado será salvo. Então, o que se conclui é que nós estamos diante de um desafio, tá? Que você deve se aprofundar nesse estudo, que é de seu interesse. Se você participa de alguma agremiação chamada igreja, se você participa de algum tem vínculo com alguma organização, porque nós estamos hoje vivendo uma decrescência, uma corrupção plena. Jesus disse que por crescer a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. É evidente. E que apareceriam muitos falsos profetas, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então, portanto, meu irmão, meu amigo, se você ainda não conhece os 7 pilares, é bom ir aprendendo. Os 7 pilares é o que dá a você o cumprimento pleno para a salvação. Se você cumprir os 7 pilares, falamos do quarto: batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, você estará cumprindo esses preceitos. Depois, o 5º preceito, a 5ª ordenança é: ensinai-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E diz lá o texto: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou desta eternidade. Porque o tempo de Deus é chamado de eternidade. Na palavra de Deus genuína não tem palavra século. Portanto, ele diz: ensinai-os a guardar. Então, se você conseguir guardar, cumprir até o 5º preceito, que Jesus falou: os meus mandamentos, você estará dentro da minha. Você completou, vamos dizer assim, o conjunto primordial que vai te dar realmente a condição para você estar comendo do corpo de Cristo. Ele disse: comei do meu corpo. 6º mandamento, 6º preceito, 7ª ordenança, 6ª ordenança. Porque na 7ª ordenança ele diz: bebei do meu sangue. Isso todo mundo sabe, se você realmente congrega e frequenta uma agremiação chamada igreja, ou seja lá o que for, uma congregação, você já participou. Se você participou, por exemplo, desses 2 elementos, sem cumprir esses demais, você está transgredindo. E você, pastor, e você, apóstolo, e você, ensinador, que não está dando ao seu discípulo, à sua ovelha, os ensinos corretos da palavra de Deus, porque você prega o evangelho mercantil, de interesse financeiro, que visa mais o bolso do cidadão do que a sua salvação, a palavra de Deus diz, Jesus disse, que você vai para o inferno. Você é como um guia cego guiando outro cego. Portanto, vocês, pregadores, vocês
pastores que não se enquadram nesses preceitos estão oferecendo o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Claro, evidentemente, como eu comer o corpo de Cristo, como beber o sangue de Cristo? Lá em Lucas, nós vamos ver a seguir os textos. Esses textos que nós estamos citando estão distribuídos em Marcos, depois Mateus, depois Lucas, que se complementa 1 Coríntios. Paulo reforça, Paulo como o secretário de Cristo, Paulo como seu suplementador da lei de Cristo, ele dá as instruções como devemos participar do corpo e do sangue de Cristo. São representações, são símbolos. O corpo de Cristo é representado pelo pão e o sangue pelo vinho. Portanto, são representações. Mas para você fazer parte dessas últimas duas ordenanças, você tem que cumprir esse rol de cinco ordenanças, de cinco pilares, que é a sua sustentação. É o que vai dar a você a salvação. Do contrário, você tem que repensar aquilo que você está aprendendo. Você tem que repensar os ensinos que estão lhe passando. Porque o tempo está difícil. Os oportunistas, os aproveitadores, os mercenários estão numa grande crescente e estão enganando a muitos e levando-os para o inferno, as chamadas religiões. Portanto, tome cuidado, prenda-se a isto, peça a Deus graça, orientação, sabedoria, para que você não fique enganado, como muitos milhões ou bilhões já foram enganados e se perderam. Eis a oportunidade para você agora aprender como se salvar. Estes elementos, estas ordenanças, esses 7 pilares, portanto, representam a sua salvação. Medite, reflita e estude. Maiores detalhes estaremos à disposição.